Olá, seja bem-vindo ao programa Tendência e Mercado do Grupo Uninter. Eu sou a professora Ângela, coordenadora do curso de Comércio Exterior. Hoje, o nosso tema será Logística Internacional. E para isso, nós convidamos o profissional Kevin Cunningham. Kevin é formado em Comércio Exterior aqui pelo Grupo Uninter. É um prazer e uma satisfação receber um profissional tão qualificado que foi formado pela nossa instituição. Ele é sócio da empresa de logística EasyLog e trabalha há 23 anos com o mercado internacional. Seja muito bem-vindo, Kevin. Olá, professora, muito obrigado. É uma honra estar aqui, uma oportunidade para a gente poder passar um pouquinho do nosso conhecimento. E a ideia justamente é essa, para que os alunos que estão fazendo o curso de Comércio Exterior possam ter um pouquinho mais da noção do que é o Comércio Exterior no Brasil. Bom, tudo começou mais ou menos há uns 23 anos atrás. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 10 anos com companhias marítimas, que me deu um pouquinho de experiência na área de exportação marítima, importação marítima. E há 13 anos estou na EasyLog, que é uma empresa local, baseada em Itajaí, que representa a Siva Freight. E por conta disso, a gente tem a oportunidade de oferecer os diversos modais dentro de exportação e importação entre aéreo marítimo, seguro internacional, transporte terrestre internacional, transporte terrestre doméstico também. O que eu queria comentar, basicamente, é de que nesses 13 anos que eu tive a oportunidade de trabalhar na EasyLog como sócio, a gente acaba adquirindo conhecimento em outros modais, além do marítimo exportação, que sempre foi o nosso carro-chefe. Hoje a empresa é composta por sócios que todos eles atuaram fortemente na exportação marítima, mas que por conta de trabalhar numa empresa de provedora logística, a gente tem a oportunidade de desenvolver e explorar os outros modais também, que é uma necessidade hoje e uma demanda do mercado. Então a EasyLog trabalha com os modais rodoviário, aéreo e marítimo. Mas o carro-forte de vocês é o marítimo. É o nosso principal produto, mas nós desenvolvemos todos os modais por conta até de uma adaptação ao mercado. O mercado hoje ele pode estar mais voltado à exportação marítima, ele pode amanhã estar voltado mais à importação aérea, ou depois de amanhã na exportação aérea, e vai mudando, entendeu? Ele vai, hoje, por conta até das variações cambiais que nós temos nos últimos anos, faz com que e até os próprios clientes exijam. Nós temos clientes de exportação marítima que naturalmente têm uma importação aérea para atender uma reposição de maquinário, ou até cada vez mais com as empresas enxutas, eles nos solicitam que a gente faça todo o processo como provedor logístico, desde, vamos supor, numa exportação, desde a coleta, ao transporte, ao desembaraço, à entrega no destino desembaraçada, aí com impostos pagos, ou numa importação, desde a coleta na origem, fazer o contato com o exportador, verificar a prontidão de carga, fazer o transporte internacional em si, chegando no Brasil, fazendo o desembaraço, fazendo a entrega, até atuando como distribuidor. Então, isso nos permite com que a gente tenha maior flexibilidade. Na verdade, a gente se adaptou a uma necessidade do mercado cada vez mais em voga, né? E por ser a logística, assim, uma área de extrema necessidade e importância dentro de uma organização, você poderia, assim, informar para as pessoas que estão nos assistindo, né, como que funciona a logística internacional no Brasil? De que forma que ela se desenvolve? Bom, hoje nós temos a seguinte situação. Nós temos o marítimo, que é o transporte internacional de longo curso, nós também temos a cabotagem. Mas olhando mais a logística internacional, seria de longo curso, seria o quê? A partir do Brasil para os outros continentes, como Ásia, Europa, África e Estados Unidos. Então, o que acontece? Nós temos também o modal aéreo, que também faz todo o atendimento, seja de exportação aérea ou de importação aérea de cargas. Temos também o modal terrestre, que atende os países vizinhos como Argentina, Paraguai, Chile, são os mais comuns, alguma coisa de Bolívia, porque Bolívia não tem porto, muito pouco Peru. Então, basicamente, são esses os modais que atendem. Nós temos ferrovias? Sim, temos ferrovias, mas apenas para atender o mercado doméstico. Ele acaba sendo um complemento da logística, por exemplo, uma exportação. Você faz uma coleta numa origem, via ferroviária, ela chega até o porto e do porto ela segue para fora. Perfeito. Então, para deixar bem claro, assim, quando a gente quer exportar um produto, seja ele qual for, pode ser
carne, pode ser móveis, pode ser, vamos ver algo, qualquer tipo de produto, um veículo. Como que funciona? Como que eu faço para mandar esse produto para fora? De que forma que vocês trabalham nisso? Tá. Bom, nós não fazemos a comercialização dos produtos. Isso cabe ao exportador e ao importador, ou os clientes em si. Eles entram em contato, fazem a negociação do valor da mercadoria, do produto, quanto vai ser exportado ou importado, e acertam os detalhes através dos Incoterms, que são os termos internacionais de comércio. E aí nós fazemos, vamos supor, a partir de um cliente que tem uma necessidade, nós fazemos, por exemplo, numa exportação, nós podemos fazer a coleta na fábrica. Nós temos clientes que preferem colocar a mercadoria no porto e fazer apenas o transporte internacional com frete oceânico e a entrega, ou apenas de frete oceânico de um porto a outro porto. Ele varia muito conforme a negociação entre importador e exportador, porque todos esses modais, todos esses complementos, como provedor logístico, eles geram custo. E esse custo tem que ficar muito claro de quem é o papel de quem. Para isso existe até uma definição de 2010 dos Incoterms, houve uma alteração, justamente para deixar muito claro quais são os papéis de cada um, o que cabe ao importador e o que cabe ao exportador pagar, para que não haja discordância e que fique muito claro as regras, porque são negócios, né? A gente, por mais amizade, amigos, negócios à parte, você tem que ter a coisa muito bem esclarecida, como tem que ser entregue, e a partir dali você possa fazer o transporte e atender o seu cliente, seja ou você como importador, você é o cliente, você deve ter o seu cliente final aqui no Brasil, que é o usuário final da mercadoria. Tá. E qual seria, Kevin, o Incoterm mais utilizado hoje? E por que você acha que ele vem sendo o mais utilizado? Na importação marítima, por exemplo, a mais comum é o FOB, que é Free On Board. O importador, ele se faz cargo de pagar o frete marítimo e, por conta disso, ele acaba tendo a oportunidade de escolher com quem ele quer fazer o transporte internacional. Isso facilita muito porque para a importação ele é muito diferente da exportação. A exportação ele tem um processo de importação totalmente distinto. Na importação, dependendo da companhia marítima ou do agente de cargas que seja escolhido, ele pode ter facilidade na informação, dificuldade na informação. Muitas vezes o exportador na origem, por exemplo, o exportador chinês, não sabe que a mercadoria que, por exemplo, vem a Paranaguá não pode passar por Santos, senão ele pode perder benefícios fiscais, que ele pode descarregar em Santos e vir de caminhão. Ele perde benefícios fiscais, ele perde uma série de benefícios e também a questão da morosidade da chegada. Então, muitas vezes, os importadores acabam preferindo optar pelo FOB, onde eles escolhem o transportador e negociam tarifas, as condições em relação a tempo de utilização do equipamento, que a gente chama do free time, do demurrage, né? Então, justamente faz com que o importador, nesse caso, opte mais pelo Free On Board. Na exportação, nós temos muito comum o termo CFR, que é custo e frete, onde o exportador, por sua vez, paga o frete internacional e escolhe também a companhia marítima. Mas também é muito comum também o Free On Board na importação, onde o importador também escolhe. Muitas vezes um pouquinho de uma briga de forças, porque às vezes o importador escolhe uma companhia marítima que não é do agrado do exportador, então é muito importante também essa comunicação entre as duas pontas e que tentem chegar num denominador comum, porque muitas vezes o importador escolhe uma companhia marítima, um agente de carga, que muitas vezes aqui no Brasil não tem representante, ou fica só em São Paulo e ele fica localizado no Rio Grande do Sul, então assim dificulta a comunicação. E hoje, dentro do comércio exterior, a comunicação é um dos bens mais valiosos, porque a informação e a comunicação ela é muito importante. Se você tem informação em tempo real, você consegue fazer com que o teu processo ele vá com mais facilidade, com mais tranquilidade. E a falta da informação, a morosidade da informação, tende à perda de embarques, à demora na liberação, e tudo isso gera custos. E, infelizmente, dentro da nossa estrutura Brasil, nós temos muitos problemas de receita, onde pode demorar. E assim, a Receita Federal, por exemplo, é muito exigente, o que está certo, mas que naturalmente tem que estar muito bem correta a informação, os documentos e tudo mais, para que não haja morosidade nem nada, entendeu? Então a coisa tem que seguir da forma mais tranquila possível, porque o comércio exterior ele é muito legal, eu acho que faz parte natural da globalização, mas se você não tiver algum conhecimento, não tiver alguns
caminhos mais fáceis para poder fazer o transporte, seja indo ou vindo, você pode cair com pegadinhas. Temos até um caso de um cliente nosso que traz um container ao ano, e esse um container é a vida dele, porque ele comercializa aquele produto ao longo do ano inteiro. E é uma coisa bem pequenininha. E ele, naturalmente, por falha na origem do exportador, na documentação, no preenchimento da documentação, a mercadoria chegou e ficou mais de 45 dias parado na Receita, para que fosse corrigida a documentação, a carga fosse vistoriada e tudo mais. Ele fez tudo certo, só que, infelizmente, os custos danificaram, prejudicaram muito a comercialização do produto, e naturalmente o próximo passo seria a importação de um novo container. Então isso limita também. Por isso é muito importante a informação, a escolha da transportadora, seja pelo importador ou exportador, para que haja essa comunicação bem afinada. Tá, eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre documentos, mas antes, por exemplo, se eu vou fazer uma exportação, digamos, eu vou exportar madeira, tá? O meu cliente, ele quer que seja Ecotherm FOB. Ele que vai te contratar ou eu posso te contratar como exportador? Bom, normalmente é o importador que contrata. Existem situações comerciais onde o importador já pré-estabelece um valor X de frete que ele até aceita. Até o frete X você aceita, você escolhe a companhia. Ele deve ter algumas predileções, deve ter algumas que ele não gosta, e ele pode pontuar e deixar a cargo do exportador escolher a companhia. Porque uma das coisas que acontece muito, Ângela, é bem importante pontuar também. O importador pode fazer acordo com uma ou duas companhias. Você tem um leque de 10, 12 companhias marítimas, e aí o que acontece? Naquelas duas, uma pode estar sem espaço nos navios e a outra pode estar sem containers. Então, assim, é importante que o exportador saiba quem são as companhias, quais são as opções, até mesmo porque se o exportador aqui na origem consegue uma negociação de frete interessante, às vezes pelo volume que ele tem ou pelo relacionamento comercial com companhias marítimas ou agentes de carga, ele pode até apresentar ao importador uma redução de custo. E essa redução de custo pode significar uma quantidade maior de pedidos, ou seja, mais carga sendo exportada daqui para fora para esse importador que originalmente compra FOB. Então, assim, usualmente o importador escolhe. Muitas vezes o importador ele não se preocupa muito com o bem-estar do exportador, ele deixa, olha, te dou 2, 3 opções, você escolhe aí e tal. E assim acontece, muitas vezes o exportador também acaba querendo ajudar ou até mesmo facilitar para ele, porque ele também tem os seus relacionamentos comerciais aqui, e ele oferece o serviço da companhia XYZ, o agente de carga tal, para justamente, quem sabe, abrir uma oportunidade de negócios até para o importador, que muitas vezes importa só daqui, mas o importador importa só do Brasil de um só fornecedor, mas esse exportador muitas vezes ele exporta para 10, 20 países distintos, ele tem um volume alto e por conta disso ele consegue negociações interessantes. Muitas vezes é interessante sempre ouvir o outro lado também, para que no final não só agrade o importador, mas também o exportador. Kevin, e como que é a negociação de vocês com o espaço do navio? Porque eu não sei como que se vocês fecham uma metragem, se vocês fecham um navio todo, se vocês têm a cada 15 dias aquele navio é meu, como que funciona essa negociação com os navios? Tá, perfeito. Bom, como agente de carga, a gente contrata as companhias marítimas baseados nos volumes que nós já movemos dos clientes regulares. A gente não tem essa questão de fechar o espaço no navio, porque hoje, principalmente no mercado de hoje, numa exportação marítima, o mercado varia bastante. O que era um mercado regular comprador, hoje ele atua spot, ele é pontual, ele compra hoje. Se ele comprava todo mês, ele pode comprar esse mês que vem talvez, no outro não, depois sim. Então o mercado ele tem variado bastante em termos de volumes e destinos, até mesmo por conta da globalização, que faz com que um produto brasileiro hoje chegue no destino e possa eventualmente estar competitivo ou não, ou deixar em 2, 3 meses de ser competitivo. O que eu diria nós temos, por conta dos volumes que nós movemos dos nossos contratos dos clientes cativos,
a gente consegue tarifas competitivas, como qualquer outro agente de carga consegue, e por conta daquilo fazer uma prospecção de volumes. Em cima dessa prospecção, a Companhia Marítima também nos concede tarifas especiais, equipamento, alguma alocação, por exemplo, eu te dou 10 contêineres por semana, 20 contêineres por semana para você utilizar, você procura me avisar até com 10, 15 dias de antecipação para que se você vai utilizar esse equipamento ou esse volume ou não, para que eu possa oferecer ao mercado ou não. As companhias marítimas, elas estão um pouquinho cada vez mais enxutas. Por conta disso, o papel do agente de carga ele é importante para captar os clientes para as companhias marítimas, mesmo porque hoje não é apenas só o transporte porto a porto. O agente de cargas, o Freight Forward, o NVOCC, ele acaba completando isso agregando a coleta, o desembaraço, a entrega no destino, a liberação, o pagamento de impostos e tudo mais. Isso faz com que o cliente aqui ou no destino, ele tenha um pacote mais fechado. E por conta disso, as empresas, naturalmente, elas estão cada vez mais enxutas. As pessoas nos departamentos de Comex, os departamentos hoje são cada vez menores. Recordo, há 20 anos atrás, empresas que tinham 20, 30, 40 pessoas no departamento de comércio exterior. E, infelizmente, as empresas foram enxugando, e hoje as pessoas que trabalham, os profissionais de comércio exterior que trabalham nas empresas, se veem obrigados a utilizar uma companhia ou um agente de carga que procure fazer o pacote todo ou que dê a coisa mais mastigada possível com um custo competitivo, porque não adianta de nada você prestar todo um serviço e agregar um custo muito elevado, mais elevado do que ele teria se ele contratasse direto, porque daí não há o interesse de você pagar mais, sendo que você tem que haver economia, tem que você procurar ser competitivo, entregar o seu produto com competitividade no destino, e ao mesmo tempo minimizar a quantidade de contatos, você otimizar o seu tempo produtivo, porque no dia a dia, dentro do comércio exterior, o tempo passa voando. Eu sei. Você disse que vocês não fazem a comercialização, certo? Do produto, quem comercializa é o importador ou o exportador. Uhum. A partir desse momento, qual o tipo de serviços que vocês prestam? Por exemplo, a documentação é feita por vocês, ou o importador, o exportador que já passa a documentação pronta? Como é que funciona? Olha, Ângela, isso varia bastante de cliente para cliente. Nós temos situações onde o cliente não quer que a gente se envolva em nada, apenas faça o transporte internacional, como eu falei, vamos supor, de Paranaguá até Hamburgo, na Alemanha. Nós temos clientes que querem que a gente faça desde a documentação, querem que a gente faça desde a documentação, uma verificação da documentação, verificação de carta de crédito, packing list, que é o romaneio, commercial invoice, que é a fatura comercial, até a entrega no porto, o desembaraço aduaneiro, o transporte internacional em si, a entrega no destino. Então isso varia bastante de cliente para cliente. Então hoje eu diria que muda muito. Às vezes você tem dois clientes iguais que produzem o mesmo produto e são vizinhos, um deles quer fazer de uma forma, o outro quer fazer de outra, porque na verdade as empresas são as pessoas. Sim. Então, por mais que você tenha já um procedimento dentro da empresa, aquele profissional de comércio exterior gosta de trabalhar de alguma forma que facilita o dia a dia dele, de alguma forma, e claro, sempre em benefício da empresa, né? Sempre buscando de alguma forma que a empresa seja bem atendida, que ela tenha o seu produto exportado e tudo mais. No que diz respeito à documentação, fazemos a parte de desembaraço, fazemos a entrega no destino, e a parte do conhecimento, se necessário, só a parte do conhecimento do transporte do embarque marítimo, que é muito utilizado hoje, sim, mas como eu disse, cada processo varia bastante. Mesmo dentro de um cliente, ele pode ter vários tipos de venda, porque varia conforme a negociação comercial com o seu importador. Perfeito. Finalizamos assim o nosso primeiro bloco. Voltamos já já com mais logística internacional. Até mais! Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço.
Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório. Então, na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Uninter pela facilidade do ensino à distância, que é o que encaixava com a minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o Grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos de todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Encontrei muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Olá, voltamos com o tema Logística Internacional com Kevin Cunningham, profissional de comércio exterior da empresa EasyLog. Kevin, como nós estávamos falando, né, tem assim custos que envolvem as exportações e as importações. Você poderia nos dizer quais são os impactos, né, que tem nas organizações esses custos? Sim. Bom, falando de exportação, um pouquinho. Hoje, dentro de uma exportação normal, até para surpresa de muitos, o frete internacional é um dos menores, o que menos impacta. Por quê? Impacta naturalmente, mas hoje nós temos o que a gente chama de custo Brasil. Nós temos os custos portuários, que em alguns casos de exportação marítima, eles chegam a ultrapassar o frete internacional. Um exemplo, hoje o valor da capatazia. O que é a capatazia no porto? A capatazia é a taxa que o terminal portuário cobra para o manuseio do equipamento, do container cheio. Você chega com um container cheio para ser recepcionado para uma exportação, o porto recebe, o terminal portuário recebe, ele coloca numa pilha para exportação e faz a entrega depois, quando o navio chama o container, ele puxa o container e põe no constado do navio e naturalmente ele iça o container e põe dentro do navio. Esse é o custo da capatazia. Antigamente chamava muito de infraport. Esse é um dos custos. A capatazia hoje, dentro do Brasil, ela varia bastante de porto a porto. Cada porto e cada companhia marítima tem um fator de cálculo. Hoje, eu diria, a grosso modo, que um container de 40 pés, que é o de 12 metros, ele pode chegar a pagar 800, 900, R$1.000 de capatazia. Com o câmbio, hoje ele não representa tanto, ele representa mais ou menos em torno de $300. Mas, por exemplo, você tem outros custos portuários, por exemplo, uma confecção do conhecimento de embarque, que é a UBL, custa em torno de R$300 a R$350. Você tem a taxa de segurança, que chama-se ISPS, custa $15. Você tem taxas, por exemplo, se você não consegue colocar o seu container dentro do gate, que nós chamamos, que é o momento em que o porto está aberto para recebimento da carga daquele navio, usualmente 7, 10, 15 dias antes, depende do porto, do terminal, você tem que colocar num terminal de retaguarda. Esse terminal de retaguarda vai naturalmente te cobrar para receber o teu container cheio e depois mandar ele quando estiver o gate aberto do navio. Tudo isso são custos. Esse custo ele pode variar de 300, 400, 700 reais, dependendo do porto. Paranaguá, por exemplo, nós temos
você só pode fazer essa movimentação através da cooperativa de transportes, que cobra um valor fixo para isso e um valor consideravelmente alto. Então, aí acaba que impacta na exportação. Tudo isso tem que ser considerado. Naturalmente, outra coisa muito importante, o frete interno. Até um tempo atrás nós brincávamos, porque nós temos clientes no Mato Grosso, na região de Mato Grosso do Sul também, que mandam os contêineres, até de Rondônia, mandam os contêineres, a mercadoria para Paranaguá para ser exportada, e que muitas vezes o frete interno rodoviário ele passa 10, 15 vezes mais do que o frete internacional. Numa importação acontece uma coisa hoje semelhante. Nós temos, por exemplo, a importação da Ásia para o Brasil, que é o de larga escala. Por conta do câmbio, houve um decréscimo muito grande de volumes. E por conta desse pouco volume, as companhias marítimas tendem a baixar os fretes, sempre buscando os negócios entre os agentes de carga e os clientes diretos. E por conta disso, hoje o frete ele caiu sensivelmente. Hoje tivemos situações onde os fretes estavam abaixo de $500 um container, sendo que muitas vezes ele mal paga os custos portuários. Os custos portuários, como eu falei, já são acima do que é o frete e tudo mais. Numa importação, você além do frete internacional, você ainda tem os custos de marinha mercante, que são 25% acima do frete manifestado. Você tem naturalmente os impostos de importação, PIS, COFINS, então o ICMS. Então são várias situações, até por conta disso alguns estados têm benefícios fiscais para alguns importadores. Então são vários os determinantes dentro os fatores que impactam hoje numa exportação, numa importação. Por exemplo, o frete rodoviário, ele também, mesmo dentro do Paraná, ele é alto. Por ser alto, conseguiu se desenvolver, através da ALL, uma parceria com o porto para fazer a logística de buscar o container no interior do Paraná e colocar diretamente no porto com custo mais acessível. Claro que, naturalmente, os custos não é porque são altos, porque a transportadora cobre alto, porque a transportadora ferroviária cobre alto, porque os custos do Brasil são altos através de diesel, pedágio, estradas, a manutenção de equipamentos e tudo mais, fazem com que os custos sejam efetivamente altos e cada vez mais crescentes, porque a gente tem naturalmente o crescimento dos custos anualmente mudando, né? Você falou do custo de um BL que custa $300, é isso? Não, é em torno de 300 a 350 reais. R$350. Uhum. Você pode falar um pouquinho da importância desse conhecimento do embarque marítimo e quais são as características dele e por que custa este valor? Tá. O custo, na verdade, é um custo estipulado pelas companhias marítimas, que é pela confecção do Bill of Lading, que nada mais é que o conhecimento de embarque. O conhecimento de embarque, na verdade, uma definição que eu uso é um pouco bruta, mas ela acho que é interessante. Ela não deixa de ser, é uma garantia da tua mercadoria. A partir do momento que você entrega um container no porto para ser exportado e ele é exportado, qual é a garantia de que sua mercadoria vai ser entregue e tudo mais? O conhecimento de embarque ele é como se fosse um documento, é como se fosse um cheque do valor da tua mercadoria. A companhia marítima, o agente de carga, ele é o fiel depositário da mercadoria, no sentido de receber e transportar. E aí o que acontece? Você dá ao cliente um conhecimento de embarque, que é a garantia do transporte. E com esse documento, ele chega para o importador e diz assim: senhor importador, o senhor me pagou? Sim, eu lhe paguei. Então está aqui o documento. O documento pode seguir via courier, ele pode seguir via cobrança bancária, via carta de crédito, via banco no caso, ou até mesmo ele não ser emitido, que muitas vezes algumas companhias não emitem, que a gente chama de Express Release ou Seaway Bill. Express Release significa liberação expressa, ou Seaway Bill, que é o embarque direto, quando você já automaticamente está dizendo para o transportador que esse cliente final, o importador ou consignee, ele é confiável, eu estou confiando a ele a entrega da mercadoria, o senhor está autorizado a fazer a entrega da mercadoria ao tal importador. Então se eu faço uma venda com pagamento antecipado, eu posso utilizar esse tipo Pode sim, se a partir do momento que o cliente, o importador te pagar por esse produto, você pode... Aí fica uma decisão muito de cada cliente, de cada exportador. Há empresas que esperam, há empresas que não. Então assim, isso...
cabe a cada cliente e isso e cada negociação que existe entre importadores, porque há importadores que são confiáveis, há importadores que não. Isso é uma das coisas até que eu queria comentar, assim, professor, assim, é interessante, porque hoje dentro do comércio internacional, às vezes existe essa imagem assim, não, eu vou vender para a Europa, vou vender para os Estados Unidos, porque lá é tranquilo, eu não tenho muito mais tranquilidade de recebimentos. Naturalmente, existe uma cultura para isso, mas como qualquer comércio, seja feito no Brasil ou fora do Brasil, você tem que tomar alguns cuidados. Quais são esses cuidados? Você vê se esse importador é um importador real, se ele é um importador usuário de mercadoria, ou se ele apenas repassa, ou então se ele tem uma adimplência no mercado. E tomar alguns cuidados mesmo assim, às vezes através de via banco ou através de carta de crédito. Tem muita gente que dá prazo para os importadores, tudo isso tem que tomar alguns cuidados para que depois você não tenha problemas no futuro. E naturalmente, assim como no Brasil nós temos crise, a crise afetou o mundo todo. Temos situações, é uma coisa muito nova para nós também, onde os importadores cada vez mais estão demorando para pagar os exportadores. E por conta disso, muitas vezes a mercadoria está chegando, está na iminência da chegada no destino e ainda não foi quitado o valor da mercadoria para o exportador. E aí o exportador muitas vezes nos informa, olha, não libere essa mercadoria para o importador enquanto eu não receber o meu produto. Naturalmente, a melhor forma de você se precaver com relação a isso é o conhecimento de embarque, é a tua garantia. Se o transportador internacional liberar a mercadoria para o importador e você detiver o seu conhecimento de embarque, ele tem que resolver isso com o importador ou ele tem que te pagar o produto, porque de certa forma você depositou a confiança e o seu produto a ele para que ele fizesse o transporte. Se ele não fez ou entregou a outra pessoa sem a sua autorização, porque ele só pode entregar no destino mediante a apresentação do conhecimento. Aquela é a autorização máxima que é quando você completa o transporte. Ele paga as taxas locais que são normais de chegada, e aí se completa o transporte, caso seja porto a porto. Então é muito importante também que o exportador também tenha os seus mecanismos de defesa e naturalmente sempre olhando o mercado, como está o mercado, escutando o que se escuta. Quando há um importador que está com dificuldades financeiras, a gente costuma escutar rapidamente isso. O mercado ele joga muito a informação, e isso até como uma forma de proteção, até para o concorrente, porque no final ninguém tem interesse de comercializar um produto e depois não receber pelo mesmo, né? Perfeito, só para deixar bem claro, a pessoa, o importador, ele só consegue tirar mercadoria no porto apresentando o conhecimento de embarque, é isso? Conhecimento de embarque, salvo se o exportador autorizar, dentro dos procedimentos da Companhia Marítima do Agente de Carga, autorizar sem a apresentação de documentos originais. Aí existem situações, sim. Você já deve ter tido conhecimento de inúmeras situações, né, em que o importador não pôde retirar a mercadoria. Pode contar uma para a gente? Sim, isso é comum. Não, comum não. Vamos dizer que de tempos em tempos acontecem situações onde o importador, por problemas até financeiros, acaba não liberando a carga em tempo. Por conta disso, a carga no destino gera custos, assim como gera no Brasil, seja de demurrage, de detention, custos de multas junto à aduana do país destino. E por conta disso, já aconteceu, muito comum, do importador abandonar a carga e deixar lá. Isso é muito importante, até para o exportador brasileiro. Se acontece uma situação dessa, você não está, a partir do momento da exportação, você não está isento da responsabilidade. Muitas vezes, esse container pode voltar ao Brasil e todos esses custos do frete de retorno, frete de ida, de retorno, multas, taxas portuárias, sobre a estadia do equipamento e tudo mais, tudo isso volta para a origem. O exportador original que contratou o transporte, ele pode ser penalizado, ele pode sofrer uma ação judicial por parte do agente de carga ou da companhia marítima. Eu queria falar uma coisinha bem importante, professor, antes que acabe o tempo, a respeito do câmbio. Sim, isso que eu ia falar. Hoje o câmbio chegou a R$ 3,46, certo? Sim. Você tem como nos dizer o que está impactando isso nas exportações? Sim. Bom, hoje, por conta do câmbio, desde o final do ano passado, com a desvalorização do real, a importação ela teve uma queda sensível. Aquelas empresas que traziam importação para comercialização de produtos aos usuários finais, para distribuidoras, ela cessou bastante, diminuiu bastante.
mercadorias de valor agregado mais baixo tiveram uma forte impactação, porque as margens não permitem você repassar a diferença do câmbio no produto, porque o produto deixa de ser competitivo dentro do mercado doméstico brasileiro. Por conta disso, a importação caiu muito. As companhias marítimas estão ajustando os navios, diga-se, diminuindo a quantidade de navios para atender essa demanda reduzida. E mesmo, por exemplo, essa época do ano já começa a época que a gente chama de peak season, que é a época de alta temporada de importação da Ásia. Não está havendo ainda esse volume tão alto, tão esperado pelas companhias marítimas, onde os fretes sobem quinzenalmente. As companhias têm tentado aumentar as tarifas para poder gerar o seu business, o seu negócio, que muitas vezes com fretes muito baixos eles não conseguem ter uma sobrevida, porque hoje os fretes caíram muito. Então, assim, a importação caiu muito. Na exportação, onde existe um pouco de um folclore, de que agora com esse câmbio o Brasil está explodindo de exportar. Realmente o Brasil está com um volume bem mais alto de exportação, mas assim, o que acontece muito a demanda, há o volume de exportação e a oferta. A oferta é muito grande do produto brasileiro, porém a demanda nos países europeus e americanos está um pouco mais retraída, por conta até das crises nesses países que afetou, as crises que os Estados Unidos está saindo da crise, a Europa está melhorando, a Alemanha melhorou muito, mas mesmo assim ainda a demanda não é tão alta. Isso faz com que a exportação brasileira exista. Como as companhias marítimas diminuíram os espaços ofertados no mercado, isso força os fretes para cima. Não é que haja um volume astronômico de exportação como em 2004, que nós tivemos o gargalo logístico, mas naturalmente existe hoje um volume bem mais alto de exportação, que é bom para o Brasil. Pois é. Assim finalizamos o nosso programa de hoje. Queria dizer que foi uma honra, um prazer, um orgulho muito grande para o curso de Comércio Exterior do Grupo Uninter ter formado um profissional tão capacitado. Para nós foi um prazer imenso. Muito obrigada. Prazer é o meu e a honra é toda minha. Muito obrigado. Assim finalizamos mais um programa. Nos vemos no próximo. Obrigada a todos e até mais.